Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos fazer aqueles lembretes rápidos de que o nosso canal Videira Espírita no YouTube, aqueles que puderem, por favor, se inscrevam no canal, curtam os vídeos lá no YouTube, aqueles que assistem pelo Facebook também podem curtir, mas é muito importante que mesmo que a gente assista no Facebook, se possível, se inscrever lá no YouTube, no canal Videira Espírita, porque isso dá mais abrangência aos vídeos do canal, maior alcance junto a pessoas que buscam este mesmo tipo de conteúdo. Então é muito importante para a divulgação desse trabalho. Agradecemos a todos. Obrigada. Vamos adiante. A nossa mensagem de hoje é de número 151, de Caminho, Verdade e Vida, e tem o título de Mocidade. Mocidade. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 22, nos diz Paulo, falando a Timóteo, falando a todos nós. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Então, ele coloca aqui justiça, fé, amor e paz como sendo os nossos norteadores das nossas ações e os elementos que nos inspiram nas decisões das ações que vamos tomar, que vamos realizar. E ele meio que contrapõe aos desejos da mocidade a justiça, a fé, o amor e a paz. Bom, a mocidade, então, não deseja justiça, a mocidade não deseja fé, a mocidade não deseja amor, a mocidade não deseja paz? Não é isso. É importante nós colocarmos aqui bem essa distinção. O que acontece com a mocidade é que ela tem uma lente para enxergar a vida muito peculiar, a fase de vida que a caracteriza. Essa fase de mocidade, recém-saída, não é? Da fase da infância, ainda é uma fase marcada pela inexperiência. E como ainda, além da inexperiência natural, estão apenas começando essa encarnação, né, na parte mais de independência, já que na infância existe uma dependência muito grande do círculo familiar. Já na juventude, já se começam os primeiros ensaios, né, da independência, da autonomia. Muito bem. Acontece que juntamente com isto, com esta inexperiência, vai uma grande dose de injeção hormonal no organismo, o que dá uma força muito grande de ação. Agora imaginemos, uma força muito grande de ação, um ímpeto de ação, junto a uma inexperiência, pode causar problemas que podem levar a arrependimentos. Então é uma fase muito delicada, a fase da juventude. Esses desejos, eles não vêm com calma, não é? O jovem, ele é impetuoso e ele tende a ser, além do mais, hoje mais ainda, não é? Imediatista e impulsivo na direção dos seus desejos. Quando
quando não se tem muita experiência, como é o caso, pode se deixar iludir por muitas situações e pessoas mal intencionadas também, né? Isso acontece. Então, ele está aconselhando a Timóteo, Paulo, foge dos desejos da mocidade, esses desejos que juntam o ímpeto com a inexperiência, né? Um sentimento ao mesmo tempo de força de realização natural dessa fase. Mas a ideia amadurecida de justiça, de fé, de amor e paz é uma ideia que vai ser totalmente diferente quando a lente da experiência for sendo adquirida no trânsito da vida. Feito o preâmbulo, vamos ao comentário de Emmanuel sobre o versículo de Paulo. Nos diz o nosso amigo espiritual Emmanuel: quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. É aquilo que nós falamos. Exalta-se muitas vezes apenas a capacidade de realização, né? Pela força, pelo impulso, mas tem o contraponto da inexperiência, né? Daí poder muitas vezes levar a enganos, como ele diz aqui. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. O futuro dos jovens, o mundo dos jovens, eles é que vão mudar, e aí, né, tem que se ter muito cuidado mesmo, não é? Porque eles precisam de apoio, de amparo e de ter um olhar sobre tudo que já foi realizado antes deles ali chegarem, não é? Não vamos esquecer que nós também passamos por esta fase. Claro. Concordamos, continua Emmanuel, com as suas vastas possibilidades dos jovens, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo de direção. Olhe que ele coloca isto acima da infância. Que importante! Essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência, ou seja, aqueles que chegaram antes, não é? E que já trilharam o que eles já estão trilhando, não é? Que estão mais à frente, né? No tempo de uma encarnação. Então o moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Importante. Nada de novo conseguirá realizar caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo, dependerá de seus antecessores, daqueles que vieram antes. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para viagem importante. A infância foi a preparação. A velhice será a chegada ao porto. Todas as fases da vida, não é? Requisitam as lições dos marinheiros experientes. Amparo à infância, não é? Também o amparo à velhice. Aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. Então, todos estamos irmanados. Cada um de nós precisa assumir a cota de responsabilidades que faz jus diante da vida.
indispensável amparar, nos diz Emmanuel, amparar convenientemente a mentalidade infantil e que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Ou seja, de ficarmos inflamando os jovens como, vocês têm mesmo que fazer, vão lá, mostrem o valor de vocês e jogar as feras. Porque isso é ilusão. E quanto mais alto a gente coloca uma pessoa numa ilusão, maior vai ser a queda, não é? Nem sempre, nos diz Emmanuel, os desejos dos mais moços, nem sempre, os desejos dos mais moços constituem o índice de segurança no futuro. Então, desejar algo, um jovem, e acreditar que aquilo seja o melhor, não quer dizer que seja. Por quê? Porque falta a ele a experiência. Mas é muito difícil. Antigamente, que eu digo antigamente mesmo, bem antes de estarmos nós aqui. As pessoas de experiência, não é? Existiam a cultura dos anciãos que eram buscados para orientação, para conselho, aconselhamento. Hoje ainda se busca muitas vezes isso quando confiamos muito em alguém. Vamos procurar essa pessoa, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um professor, pode ser um amigo de trabalho. Pessoas que nos inspiram confiança por experientes, uma certa sabedoria pela vivência que adquiriram. E essas pessoas muitas vezes são buscadas para orientação, para aconselhamento, uma voz mais experiente na vida. Isso é sabedoria de quem busca, não é? Mas o que hoje em dia, século XXI, e eu não vou dizer só o jovem não, nesse mundo imediatista, existe muita... A pessoa se torna muito refratária, muito resistente a qualquer tipo de conselho que envolva esperar. Esperar. Muitas situações da nossa vida nós temos que esperar, ir fazendo a nossa parte sim, mas sabendo que os resultados podem não vir de pronto. Isso muitas vezes causa uma ansiedade e pode causar até uma rejeição ao próprio aconselhamento, porque a pessoa quer resultados, imediatismo, esse mundo virtual de velocidade, de não sei quantos megas, ou já não é mais mega, é tera, as coisas assim bem rápidas. E a vida não é assim, não é? Por mais que uma informação chegue pelo computador de um lado ao outro do mundo, uma flor vai levar o mesmo tempo para abrir que levava há 200 ou 300 anos atrás. Então existem situações de natureza, não só da natureza física, quanto da natureza emocional, da natureza mental, que leva tempo para ser trabalhada. E isso é uma coisa, às vezes, difícil do desejo juvenil contemporizar. Porque logo, é muito difícil, não é? Porque às vezes se sente frustrado, digo, o jovem, não é? Em seus desejos, e isso às vezes o coloca até emocionalmente numa situação de desequilíbrio. Estamos assim, e é assim que estamos. Então precisamos trabalhar com a verdade, Não adianta nós tentarmos fazer bonito diante do jovem e alimentarmos uma ilusão de uma realidade que não existe. Então precisamos trabalhar com a verdade, com amorosidade, mas com objetividade, com clareza, não é?
Esse é o papel que nos cabe, de orientar. Quando são os nossos, nós podemos orientar. Quando são outras pessoas, ou outros jovens, ou pessoas que às vezes não são jovens de corpo, mas são jovens, não é? São imaturos, é importante que a pessoa venha buscar. Não adianta a gente distribuir aconselhamento para quem não está pedindo, porque obviamente esta pessoa não vai ouvir. Não é? Então, quando a pessoa vem buscar, ali você tem alguém que está apto a prestar atenção, porque está pedindo. Quando é alguém que vive conosco, que é um amado nosso, que convive mesmo, nós estamos... Difícil nós não aconselharmos, mas vamos continuar numa ideia de que esse aconselhamento ele é dado de forma de doação. Não vamos esperar que aquele aconselhamento vá ter resultados porque a gente falou, mas eu falei, você não fez. Mas onde está escrito que porque a gente falou, o outro vai fazer? Nós falamos. Porque estamos ali, acompanhando, vendo aquela situação e nós falamos. No intuito de aconselhar, de orientar. Mas a pessoa já está ali exercitando a sua autonomia. Pode ser que ela siga, pode ser que não. Ah, mas tem que... Está vendo? Deu errado. Por quê? Porque eu falei que você não fez. Mas onde estava escrito que tinha que ser feito? Então, às vezes, a gente também cria uma expectativa, mas é lógico que tinha que fazer, porque esse é o certo, eu sei pela experiência, sim, nós sabemos. Mas nós precisamos estar preparados também de que o outro, mesmo sendo orientado, não queira seguir a orientação. Não é? A gente fica triste, fica. Sabe que a pessoa vai sofrer? Sabe. Às vezes não sabe 100%, porque ninguém sabe 100%, só Deus. Mas que a gente sabe, os 95% a gente sabe pelas experiências da vida. Mas, mesmo assim, configura-se aí o uso do livre-arbítrio. E nós vamos aprendendo. E a gente sabe, não é? Que os erros são excelentes marcadores de aprendizagem. Também são extremamente válidos, por que não? Por que não, não é? Acontece conosco, vai acontecer com o jovem que amamos também. O nosso Emmanuel, ele conclui dizendo o seguinte: a mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Eu estou pensando na questão da evangelização, na questão do conhecimento da espiritualidade. O quanto isso também não ajuda, tanto a criança evangelizada, quanto o jovem que consegue já... mesmo que não esteja numa mocidade, que a gente sabe que hoje em dia está difícil, mas que busque estudar em casa, de repente com os pais, o livro dos Espíritos, que busque realizar estudos para fortalecer o seu entendimento diante da vida, até mesmo com relação a essa visão da realidade de uma encarnação. E assim ele consegue desacelerar um pouco, já que o jovem é naturalmente, não é, mais acelerado, na busca de respostas e fazer, mas ele consegue desacelerar um pouco e trabalhar com essa paz, porque com pressa, com agitação, águas agitadas não são águas pacíficas, não é? Então ele pacificar um pouco as suas águas, as suas vibrações mentais, para poder estar mais harmonizado, até de se escutar seu anjo guardião. São muitas coisas que hoje nós sabemos e nós podemos pensar, eu não sabia disso quando eu era jovem. Mas hoje nós estamos numa realidade que hoje nós sabemos
e podemos orientar os nossos jovens já dentro dessa perspectiva que não tínhamos. Muitas vezes, muitos dos que nos escutam foram evangelizados, tinham condições de melhor entendimento da vida e mesmo assim sofreram com todos esses impulsos e confusões naturais da juventude. Então, só saber também não é garantia de que isso não vá se passar, assim também como nós temos jovens que não conhecem doutrina espírita e conseguem se harmonizar para viver uma juventude mais centrada, sem tantas agitações que podem levar a perturbações, não é? E que buscam orientações. Então, é um ponto a mais, mas não é um ponto que vai definir de todo. Por quê? Porque aquele espírito que está ali encarnado, ele traz a sua bagagem de outras existências também, né? E nós não sabemos. Vamos ter dois jovens no mesmo lar que vão ter duas visões diferentes de como lidar com as situações. Mas eles receberam a mesma coisa, da mesma forma, mas têm histórias diferentes. Vieram de histórias diferentes antes de chegar até nós, não é? Mocidade. Pensar que nós já passamos por ela. Pode ser, claro, que temos jovens nos ouvindo que estão passando por ela, mas no futuro vamos passar de novo, porque vamos reencarnar, não é? Vamos desencarnar, depois vamos reencarnar e vamos passar por uma nova infância, por uma nova mocidade, vamos chegar de novo lá. Vamos ver como é que estará o mundo quando nós estivermos de novo na nossa mocidade. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção da reencarnação, pela bênção de estarmos reunidos em tantas fases diferentes, o quanto isso nos enriquece nas experiências da vida. Obrigado, Senhor Jesus, pela nossa família, pelo nosso lar. Abençoa os nossos queridos, em especial, Jesus, abençoa os nossos jovens de todo este mundo. Abençoa-os. E abençoa também, Senhor Jesus, aqueles mais velhos que têm a responsabilidade de ajudá-los na orientação e no aconselhamento da vida. Que a tua paz, Jesus amado, esteja abençoando a todos nós deste mundo e sabemos que está. Obrigado por tudo, Mestre querido. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos juntos mais uma vez com o programa Gotas do Evangelho, aqui no canal Videira Espírita. Muita paz a todos.